e crianças pequenas. As experiências vividas nos primeiros anos de vida e a forma como nos ensinam a lidar com elas moldam o desenvolvimento da personalidade para toda a vida. Tema para a conversa com a doutora Clementina Almeida, psicóloga, que já está aqui connosco. Doutora Clementina, muito boa tarde. Bem-vinda ao consultório do Porto Canal. Senhora doutora, de facto os primeiros anos de vida são tão decisivos no desenvolvimento emocional? São assim tão decisivos? É verdade, ou seja, são decisivos por uma razão que se consegue perceber de algum modo, que é o desenvolvimento cerebral do bebê é feito em grande parte no período fetal, mas depois também nos primeiros anos de vida. E esse desenvolvimento cerebral é dependente das relações que o bebê vai estabelecer com quem cuida dele, regra geral a mãe ou o pai ou outras pessoas que estejam encarregues, não é? Nesse primeiro ano de vida em que nós temos um desenvolvimento a uma velocidade brutal, por exemplo, para ter ideia, o bebê no primeiro ano de vida forma cerca de 700 sinapses, ou seja, ligações entre os neurónios por segundo, portanto é assim uma coisa fantástica, mas ao longo do tempo o que acontece também é que as sinapses, ou seja, as comunicações entre os neurónios que não são utilizadas vão-se podando, ou seja, vão deixando de existir. O que é que isto significa? Que, obviamente, que existe uma plasticidade cerebral e que ao longo da vida nós somos capazes de alterar alguns destes sistemas, mas existem também períodos críticos, ou seja, períodos em que nós hoje sabemos, através das neurociências, que consistem no desenvolvimento, por exemplo, da gestão do stress, que pode ir dos 9 aos 18 meses de idade. E se isso não acontece de uma forma saudável, nós vamos ficar com o registro como se fosse uma espécie de fundação para a personalidade. Não quer dizer que mais tarde não se consigam alterar, mas sem dúvida que os primeiros anos são altamente fundamentais neste sentido, porque têm é como se fosse as fundações de uma casa, ou seja, ficam para toda a vida. Se nós mais tarde tivermos problemas, se calhar podemos ir arranjar uma parede ou outra, mas as fundações em si são bastante mais complicadas de alterar. Daí a importância das relações no primeiro ano de vida e nos primeiros 5 anos de vida. Então, por exemplo, no primeiro ano de vida, o que é que pode influenciar e afetar o desenvolvimento emocional do bebê? No essencial, o que afeta é a capacidade do adulto que cuida do bebê reconhecer as necessidades desse bebê e ser capaz de lhes responder. Isto aparentemente é fácil, é uma coisa que as pessoas intuitivamente o fazem, mas a verdade é que todos nós temos também a nossa personalidade e é inevitável que às vezes a leitura desses sinais dos bebês seja enviesada pela personalidade de quem está a cuidar. Se eu tive problemas com a alimentação quando era pequenina e se andei a ouvir a minha vida toda a dizer que tinha problemas com a alimentação, se calhar se o meu bebê começa a demonstrar alguma dificuldade na hora do amamentar, é inevitável que inconscientemente eu consiga pensar que se calhar tem a ver ou tem o mesmo problema que eu tive, e isso passa através da relação, porque este desenvolvimento cerebral dá-se com base na interação, ou seja, uma espécie de funcionamento de neurónio espelho, em que os neurónios que se estão a desenvolver no momento em que a mamãe está a acariciar, a acalmar o seu bebê, estão também a promover o desenvolvimento desses mesmos tipo de neurónios no bebê. Portanto, é uma coisa muito intrínseca, muito dependente, efetivamente. Então, o bem-estar do bebê é, sem dúvida, influenciado pelo ambiente e pelas relações dos familiares mais próximos. E eu pergunto-lhe, por exemplo, se a mãe está deprimida, o bebê pode tornar-se apático, sem resposta? Exatamente, não é? Esse é um dos casos, não é? Muitas vezes, quando as mamães estão deprimidas, o que acontece é que ficam menos reativas e, portanto, com menor capacidade para entender estes sinais. Estes sinais, regra geral, têm a ver com o quê? Com uma capacidade que o bebê nasce sem, que é a capacidade de se autorregular, de se conseguir acalmar por si próprio. Todos nós temos momentos estressantes na vida e conseguimos libertar-nos de algum modo daquilo que fisiologicamente representa um
evento estressante, que é um elevado, por exemplo, nível de cortisol no nosso organismo. E então o que nós fazemos é, falamos com um amigo, vamos fazer uma massagem e os nossos níveis de stress diminuem e nós conseguimos acalmar-nos. Os bebês não conseguem fazer isto sozinho, ou seja, só fazem isto através do ensinamento da forma como a mamã ou o pai ou o cuidador os consegue acalmar. Ou seja, o bebê tem que ser acalmado por um cuidador para depois ser capaz de se autorregular a si próprio. E coisas tão simples como, por exemplo, ficar muito tempo ausente da vista do seu cuidador pode significar um momento estressante para o bebê. Não significa que seja sempre tóxico, mas a verdade é que se ele se repete, se a intensidade começa a aumentar, ou seja, se eu tenho a mamã deprimida e repetidamente eu não consigo ser satisfeita em termos da minha acalmia, da minha autorregulação, o que acontece é que estes produtos que vamos libertando vão sendo tóxicos em termos de desenvolvimento cerebral. E mais tarde o que nós encontramos, até porque já há muitos estudos nessa área, é que de facto as crianças externalizam depois problemas na idade escolar e, por exemplo, têm influência em termos de saúde mental, em termos de patologia mental na adultice, e inclusive em termos de saúde física, não é? Ou seja, por exemplo, estes subsistemas de gestão emocional estão diretamente relacionados com doenças cardiovasculares, com algum tipo de doença física, mas que tem a ver com este primeiro desenvolvimento nestes primeiros anos. Então, as doenças de adultos, como a depressão, a ansiedade ou hiperatividade, começam na infância. Na primeira infância. Na primeira infância. Exatamente, ou seja, é essa a base. Como disse há pouco, há sempre alguma maleabilidade e a presença de relações satisfatórias mais tarde recupera muitas vezes alguns danos que possam ter existido no início, mas efetivamente as bases ficam lá e ficam lá registadas. E no caso, por exemplo, das mães que sofrem de depressão pós-parto, estas mães vão também passar experiências negativas para os bebés? Não necessariamente, dependendo do tempo que esta depressão, que este estado depressivo pode ter, não é? Ou seja, se de facto o que importa se calhar não é tanto uma ocasião ou uma situação, mas sim a extensão em que essa situação